Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Elas vieram do interior, de lugares onde o tempo anda devagar, onde o nome das pessoas importa mais que o sobrenome e o silêncio da noite ainda conversa com as estrelas. Cada uma trazia uma história costurada à mão, uma feita de renúncias, outra de sonhos adiados, outra de uma coragem que nem sabia que tinha. A cidade não as esperava. São Paulo nunca espera ninguém. Ela acontece, alta, barulhenta, apressada, com suas promessas de concreto e suas exigências invisíveis. Aqui o dia começa antes do sol e termina depois da esperança. Aqui o trabalho não pergunta de onde você veio, só exige que você fique. Elas aprenderam cedo que sobreviver também é uma forma de bravura, que sorrir cansa, que o corpo sente, que a saudade pesa mais à noite. Mas aprenderam, sobretudo, que nenhuma tempestade é maior do que 3 mulheres que seguem caminhando. Entre ônibus lotados e quartos alugados, entre calçadas frias e domingos silenciosos, elas descobriram que a cidade pode ferir, mas também ensina. Ensina a resistir. Ensina a cair de pé. Ensina a transformar a ausência em força e medo em movimento. Esta não é apenas uma história de trabalho, é uma história de travessia, de mulheres comuns que fizeram do próprio passo um ato de coragem. Porque às vezes vencer não é chegar, é continuar. Batizada como Neuza Maria Dolensky, ela nasceu em 1950, herdeira de uma história marcada por deslocamentos, esperança e resistência. Era bisneta de um emigrante polonês que, no fim do século XIX, aportou em Santos, guiado por conterrâneos e pelo sonho de prosperar. Seguiu rumo ao oeste, atravessou o interior paulista até Presidente Prudente e de lá cruzou o rio Paraná em balsa, alcançando o então Mato Grosso. Recebeu um lote de 100 hectares, terra prometida que pouco produzia, mas que exigia coragem para ser enfrentada. Esse homem, Stanislau, casou-se com uma indígena da região, aprendeu o dialeto local e o português e construiu família. Um de seus filhos gerou Nivaldo e Norberto. Norberto, unido a Noêmia, teve 11 filhos. Neuza foi a 5ª criança e a primeira menina, criada entre afeto, trabalho e responsabilidade precoce. Desde cedo, dividia-se entre os afazeres da casa e a lida na roça, ao lado do pai. Juventude, estudo e vocação. A agricultura, contudo, não bastava para sustentar tantos sonhos. Norberto tentou a pesca no rio Bataguaçu, enquanto Neuza se destacava na escola. Inteligente e aplicada, conquistou o primeiro lugar no exame de admissão para o ginásio. Seu desejo era claro e luminoso: ser professora. Amava crianças e acreditava com fervor no poder de ensinar a ler, a escrever e a sonhar. Mas o horizonte educacional era curto. A escola local não ia além do ginásio.
O exame de admissão para o ginásio foi, durante décadas, mais do que uma prova escolar. Foi um rito de passagem social, uma porteira estreita entre o mundo do trabalho precoce e a possibilidade rara de ascensão pelo estudo. Analisá-lo é compreender como a educação brasileira, ao mesmo tempo que prometia futuro, selecionava quem podia sonhar. O que era o exame de admissão, instituído no início do século XX e consolidado ao longo das décadas de 1930 a 1960, o exame de admissão era obrigatório para quem desejava ingressar no ginásio, equivalente hoje aos anos finais do ensino fundamental. Ao concluir o curso primário, o estudante precisava enfrentar uma prova rigorosa, geralmente composta por português, matemática e conhecimentos gerais. Não bastava frequentar a escola, era preciso passar pelo filtro. Uma escola para poucos. Na prática, o exame funcionava como um mecanismo de seleção social. A maioria das crianças brasileiras, sobretudo as do campo e das regiões pobres, encerrava seus estudos no primário. Faltavam escolas ginasiais, professores preparados e, sobretudo, condições materiais para estudar. Passar no exame significava pertencer a uma minoria. Era um selo de distinção, quase um atestado público de inteligência e disciplina. Quem não passava, muitas vezes não tinha segunda chance. Mérito, esforço e desigualdade. O discurso oficial exaltava o mérito individual. Quem estudasse venceria. Mas a realidade era mais complexa. Crianças de famílias urbanas com acesso a livros, cursinhos e tempo para estudar largavam na frente. As do meio rural conciliavam estudo com trabalho, enfrentavam longas distâncias e escolas precárias. Assim, o exame naturalizava desigualdades, transformando diferenças sociais em fracasso escolar. O impacto simbólico. Apesar de suas injustiças, o exame carregava um enorme valor simbólico. Ser aprovado era motivo de orgulho familiar, um acontecimento celebrado pela comunidade. Representava inteligência, honra e esperança de um futuro melhor. No caso de Neuza, passar em primeiro lugar não foi apenas um feito acadêmico. Foi a confirmação de sua vocação, de sua disciplina e de um potencial que ultrapassava os limites impostos pelo lugar onde nasceu. Educação como promessa interrompida. O drama maior não estava no exame em si, mas no que vinha depois. Muitas localidades ofereciam um ginásio, mas não o curso normal, o científico ou o acesso real ao magistério. O caminho educacional era fragmentado, cheio de interrupções, especialmente para meninas, pressionadas a assumir tarefas domésticas ou a trabalhar cedo. Assim, o exame de admissão simboliza um paradoxo. Abria portas, mas não garantia o caminho. A extinção do exame, com as reformas educacionais das décadas de 1960 e 1970, buscou democratizar o acesso à escola. Ainda assim, suas marcas permanecem na memória coletiva como símbolo de um tempo em que estudar era privilégio, não direito. O exame de admissão foi, portanto, um espelho do Brasil da época. Prometia mobilidade, mas selecionava. Celebrava o mérito, mas ocultava a desigualdade. Alimentava sonhos, mesmo quando o sistema não estava preparado para realizá-los. Era uma prova. Mas, sobretudo, era um limite social disfarçado de avaliação escolar. Nesse mesmo período, ao final dos anos 1950, o tio Nivaldo, homem astuto, habituado a negócios obscuros, aproveitou a construção da ponte entre Porto Epitácio e o Mato Grosso para erguer um grande posto de combustíveis, símbolo de progresso e promessa. Em 1964, com a inauguração da ponte, Nivaldo convidou Norberto para gerenciar o posto e Neuza para trabalhar no caixa. O convite, porém, escondia intenções perversas. O tio passou a assediar sexualmente a sobrinha. Neuza, ainda ingênua e assustada, silenciou. Não contou à família. Mas seu rosto denunciava a dor. Algo nela havia se quebrado. Mais tarde, o mesmo Nivaldo, também referido como José Dolensky, sugeriu que Neuza se mudasse para Porto Epitácio para estudar. A proposta parecia uma chance. Ela aceitou. No entanto, acabou trabalhando como doméstica para um patrão que igualmente tentou abusar dela. Sem êxito no emprego, sem poder retornar para casa devido à extrema necessidade financeira da família, Neuza seguiu sozinha para Presidente Prudente, ainda em 1964. Aos 18 anos, já emancipada, concluiu o curso normal. O diploma, porém, não garantia sustento.
O curso normal foi por décadas muito mais do que uma formação profissional. Foi um projeto de país, um instrumento de civilização, disciplina e esperança social. Analisá-lo é entender como o Brasil pensou a escola, o professor e, sobretudo, o lugar da mulher na educação. O que era o curso normal? Criado ainda no século XIX e consolidado ao longo da Primeira República e do período Vargas, o curso normal tinha como finalidade formar professores para o ensino primário. Era oferecido após o ginásio e funcionava como uma formação de nível médio, com currículo voltado à pedagogia, didática, psicologia, prática de ensino, língua portuguesa, matemática e noções de moral e civismo. O normal não era comum, era normativo. Formava o modelo ideal de professor e, por extensão, de cidadão. A porta de entrada para o magistério. Durante boa parte do século XX, o curso normal foi a principal, e muitas vezes a única, via de acesso ao magistério. Em um país com poucos cursos superiores e grandes desigualdades regionais, ele representava uma chance concreta de inserção profissional, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Concluir o curso normal significava obter um diploma respeitado, associado à estabilidade, ao prestígio moral e à ideia de missão social. O curso normal tornou-se, progressivamente, um espaço majoritariamente feminino. A docência era vista como uma extensão do papel doméstico: ensinar, cuidar, orientar. Para muitas jovens, sobretudo de origem humilde, era uma das raras possibilidades de estudo prolongado e trabalho digno. Esse processo teve dupla face. Abriu caminhos de autonomia econômica para mulheres, ao mesmo tempo manteve salários baixos e reforçou a ideia de que ensinar era vocação, não profissão. O currículo do curso normal não se limitava ao ensino de conteúdos. Havia uma forte preocupação com a conduta moral, a postura, a linguagem, o comportamento público. A futura professora precisava ser exemplo, na sala de aula e fora dela. Assim, o curso formava educadores, mas também modelava corpos e subjetividades, alinhando-os aos valores do Estado, da Igreja e da sociedade conservadora. Apesar de sua importância, o curso normal não garantia inserção automática no mercado de trabalho. Faltavam vagas, concursos e políticas de valorização docente. Muitas normalistas, ao concluir o curso, esbarravam em desemprego, subemprego ou na necessidade de migrar. Para jovens como Neuza, o diploma representava vitória e frustração ao mesmo tempo. A formação estava ali, mas o sistema não oferecia sustentação real. Com as reformas educacionais das décadas de 1960 e 1970, o curso normal foi gradualmente substituído por outras formas de formação docente. Ainda assim, permanece como um marco na história da educação brasileira. Ele simboliza um tempo em que ensinar era visto como missão patriótica, em que a escola era instrumento de ordem social e em que milhares de mulheres encontraram, nos cadernos e quadros negros, uma forma de existir para além do espaço doméstico. O curso normal foi, portanto, uma escada social frágil, um sonho possível, porém estreito, e um retrato fiel de um Brasil que acreditava na educação, mas ainda não estava disposto a sustentá-la plenamente. Seduzida pelas promessas de trabalho na capital, mudou-se para São Paulo. Chegou pela Estação da Luz aos 19 anos, com uma mala pequena e uma esperança grande demais. Sem habilidades valorizadas no serviço doméstico e vendo as oportunidades minguarem, conseguiu emprego como balconista em uma lanchonete na Boca do Lixo. A Boca do Lixo não é apenas um lugar no mapa de São Paulo, é um símbolo urbano, um território onde a cidade revelou, sem maquiagem, suas contradições mais profundas. Analisá-la é olhar para o avesso do progresso, para o ponto em que a promessa moderna escorre pelas frestas da exclusão. Localização e origem do nome. Situada na região central de São Paulo, nas imediações da Estação da Luz e do bairro de Santa Ifigênia, a Boca do Lixo ganhou esse nome pela proximidade com áreas de descarte de resíduos urbanos no início do século XX. Mas o lixo ali nunca foi apenas material. Era também social, humano, simbólico. Tudo aquilo que a cidade não queria ver, mas precisava esconder perto de si. Um território de passagem e abandono.
Desde as primeiras décadas do século XX, a região tornou-se espaço de trânsito constante. Migrantes recém-chegados, trabalhadores sem qualificação, artistas marginalizados, prostitutas, pequenos comerciantes, contraventores. Era a porta de entrada da cidade grande e, para muitos, também o beco sem saída. A Boca do Lixo acolhia quem chegava sem rede de apoio. Ali, o anonimato era regra e a sobrevivência, urgência diária. Economia da marginalidade, o bairro estruturou-se a partir de atividades consideradas indesejáveis, mas toleradas. Bares baratos, hotéis de baixa renda, casas de prostituição, jogos ilegais, pequenos comércios informais. Essa economia paralela não existia à margem do sistema. Ela sustentava o sistema, absorvendo aqueles que o mercado formal descartava. Para mulheres jovens, pobres e sozinhas como Neuza, a Boca do Lixo funcionava como um funil cruel. Poucas opções, muitas armadilhas. A exploração sexual não era exceção, mas uma engrenagem silenciosa, normalizada pela necessidade. A Boca do Lixo também se transformou em um polo cultural inesperado, especialmente do cinema nacional. Surgiu ali o chamado Cinema da Boca, responsável por dezenas de produções de baixo orçamento, pornôs, filmes policiais, dramas sociais. Era um cinema cru, direto, muitas vezes sensacionalista, mas profundamente revelador. Mostrava o Brasil sem verniz, espelhando a violência, o desejo, a miséria e a hipocrisia moral da sociedade. Espaço moralmente condenado, socialmente necessário. A Boca do Lixo sempre foi alvo de campanhas moralizadoras, repressão policial e projetos de revitalização. No discurso oficial precisava ser eliminada. Na prática era tolerada, porque cumpria uma função: concentrar a pobreza, o desvio e a dor em um território delimitado, afastando-os dos bairros nobres. Ela funcionava como uma ferida aberta, incômoda, mas conveniente. Analisar a Boca do Lixo é compreender como a cidade lida com os vulneráveis. Não se trata apenas de criminalidade ou decadência urbana, mas de desigualdade estrutural, de ausência de políticas públicas, de silêncios sociais impostos aos que chegam sem proteção. Para muitos, foi o fundo do poço. Para outros, o único chão possível. A Boca do Lixo foi, e em certa medida ainda é, o lugar onde São Paulo mostrou quem ficava para trás quando o progresso acelerava. É ali que a história urbana deixa de ser estatística e passa a ter nome, rosto e cicatriz. Ali, mais uma vez, foi alvo de investidas do patrão. Diante da fome iminente e do abandono, Neuza foi empurrada para a mais dura das escolhas. Passou a vender o próprio corpo para sobreviver. Cada dia era um suplício, um conflito íntimo entre a necessidade e os valores que a formaram. A repulsa era constante, a dor silenciosa. Para a família em Bataguaçu, manteve a aparência da normalidade. Escrevia cartas afirmando ser professora, dizendo que tudo ia bem em São Paulo. Entre o que vivia e o que escrevia havia um abismo. E nesse abismo, Neuza resistia, sustentada pela dignidade que a vida insistia em ferir, mas não conseguiu destruir. Há um mito que ainda respira, discreto, mas persistente, no imaginário de muitas mulheres do interior, o de que a cidade grande é um portal inevitável para uma vida melhor. Como se bastasse atravessar a estrada, trocar o silêncio das manhãs pelo ruído dos ônibus e, de repente, o futuro se abrisse em promessas luminosas. Mas a verdade, essa matéria menos sedutora, costuma chegar sem anúncio. A cidade grande não acolhe, ela exige, não espera, ela acelera. E, sobretudo, não perdoa a ingenuidade de quem chega acreditando que oportunidades são distribuídas como luz ao amanhecer. Elas não são. São disputadas, arrancadas, conquistadas com um preço alto, muitas vezes invisível para quem ainda sonha à distância. Para muitas mulheres que deixam suas origens, o que as espera não é a ascensão imediata, mas a sobrevivência. Empregos precarizados, jornadas exaustivas, solidão em meio à multidão. A promessa de independência financeira frequentemente se mistura com a realidade de salários baixos, moradias apertadas e a constante sensação de estar sempre correndo,
sem, no entanto, sair do lugar. E há algo ainda mais sutil, quase silencioso, o desenraizamento. Ao partir, não se leva apenas uma mala, deixa-se para trás uma rede de afetos, de apoio, de pertencimento. Na cidade grande, tudo é possível, dizem, mas raramente se diz que quase nada é fácil. Isso não significa negar a potência de quem ousa partir. Há coragem nesse gesto, uma coragem imensa, quase heróica. Mas é preciso desromantizar o caminho, porque quando o sonho é vendido como certeza, o choque com a realidade se torna ainda mais duro. Talvez o verdadeiro avanço não esteja apenas em migrar, mas em compreender, em fazer escolhas informadas, conscientes e estratégicas, em saber que dignidade não está apenas no destino, mas nas condições do percurso. A cidade grande pode sim oferecer oportunidades, mas não como promessa universal e muito menos como solução mágica. Que se parta então não por ilusão, mas por lucidez, não por fuga, mas por propósito. E, acima de tudo, que nenhuma mulher precise se perder de si mesma para tentar se encontrar no mundo. Cidade nunca dorme, luzes piscam, portas giram, nos bares consomem e gente passa sem parar. Caminho entre as faces, sou mais uma estranha. Não me veem nas praças, atravesso ruas no trânsito. Com todo mundo aqui tudo acontece ao mesmo tempo e nada comigo. Prédios tão altos querem tocar o céu. Aqui em Sampa continua o frio. Para quem anda sozinho, há bares e ruas que se cruzam, multidões pelo caminho e os perigos que te convidam. Aqui a solidão urbana não é ausência de gente em uma vida mundana, é o excesso de indiferença. Sigo procurando sobreviver desde quando aqui cheguei. É num cortiço que posso ter um pequeno quarto alugado, onde tantos homens têm passado, mas solitária me encontro.